Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Chá com Propósito. Primeiramente, peço para que inscreva-se, dê like e compartilhe o vídeo. Você sabe que isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e encaminhar para mais pessoas, pensando sempre no desenvolvimento emocional, espiritual, para que possamos melhorar a cada dia. Afinal, a vida é breve demais, então temos que aprender e melhorar. E hoje o assunto é: ser protagonista da nossa vida é urgente. Você já pensou sobre isso? Você é protagonista da sua vida? Vamos conversar daqui a pouco. Pegue seu chá e vamos bater um papo. Chá com propósito. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Antes de tudo, você sabe o significado da palavra protagonista? Confira. O termo protagonista foi emprestado da literatura, ou seja, é um sentido figurado para nós dizermos que temos que ser autores e personagem principal da nossa própria existência. Dani, mas sério? Preciso ser mesmo? Ou todo mundo não é? Infelizmente, sem perceber, há uma quantidade grande de pessoas que não assumem a sua existência como pertencentes a si mesma, de verdade. Inclusive, a palavra protagonista, ela é citada diversas vezes num documento chamado BNCC, que é a Base Nacional Curricular, que norteia o trabalho das escolas, porque o principal objetivo da escola é formar protagonistas. Claro que sozinha a escola não consegue, precisa da parceria da família. Se a família não entende que a pessoa é autônoma e que ela é autora da própria vida, né, a criança, e vai formando para que ela tenha autonomia, a escola sozinha não consegue fazer. E, infelizmente, nós temos visto na nossa sociedade muitas pessoas dependentes emocionalmente uma das outras. Eu conheço casos em que o filho é dependente dos pais, os pais são dependentes afetivos dos seus filhos. E isso é muito complicado, porque esse filho, ele não vai para a vida de verdade. Ele fica grudado na sua mãe, no seu pai. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre a simbiose, né? A simbiose é um processo natural do ser humano, de que quando ele nasce, ele acha que ele é uma pessoa, pensando na mãe e nele. Só que com o tempo, ele precisa ter a consciência de que isso não é real. E, infelizmente, por conta dessa dependência afetiva, das dores de muitos pais, principalmente mães, não consegue romper esse laço, né? Cortar o umbigo, né? Que se fala. Enfim, fica uma simbiose eterna. E uma mulher que se casa com um homem que está grudado na sua mãe, dificilmente ele vai conseguir ser o líder daquela família. E, infelizmente, é o que nós temos visto na nossa sociedade, né? Muitas crianças órfãos de pais vivos, porque eles não assumem de verdade, porque estão lá na síndrome do Peter Pan com uma criança, não querem crescer por diversos motivos, seja porque trai o tempo todo, então não consegue ter uma constância, seja porque não assume o seu papel, a mulher precisa muitas vezes ser a guerreira, enfim, não se posiciona. E tem mulheres também que não conseguem crescer. Então, o ser protagonista é ser autor também da sua própria existência e ir para a vida entendendo que é responsável, não fica buscando culpados. Então, vamos pensar um pouquinho sobre as atitudes de um protagonista. Ama a si mesmo, sabe se valorizar e, ao mesmo tempo, respeita as outras pessoas. Sim, porque ele sabe exatamente quem ele é
Ele é autor da sua vida, ele está no comando, então ele consegue tranquilamente respeitar os outros. Por quê? Porque ele se conhece, ele sabe quem ele é de verdade, ele sabe as suas fraquezas, o que ele precisa melhorar. Não existe ser perfeito, mas existem pessoas resolvidas emocionalmente. Elas amadureceram. Infelizmente, há pessoas com 70, 80, 90 anos que estão congeladas em suas dores. Em hipótese alguma, podemos julgá-las, né? Porque a gente não sabe tudo que essa pessoa viveu. Mas, sinceramente, é triste viver com pessoas que ocupam o papel de figurante ou personagem secundário. Eu conheço mães que pedem, falam as coisas para os seus filhos: quem que você acha que eu devo votar? O que você acha que eu devo fazer? Pedir opinião não tem nada, isso não demonstra fraqueza, de forma alguma. Só que depende de como que a pessoa conduz a vida dela. Se ela quer pertencer à família do filho, por exemplo, adulto, né, viver, ou ser a mulher principal, né, isso é complicado. Então, eu não é o seu protagonista. E muitas vezes daí os dois não conseguem ser, né? O filho ou a filha, porque é coadjuvante, é figurante naquela história, e a mãe também, ou o pai também, enfim. Então, é algo para a gente pensar, sim, para nós melhorarmos. Eu fiz uma lista, o que precisa fazer para ser um protagonista. Vamos conferir. Definir metas claras. O que eu quero para minha vida? Qual que é o meu sonho? E fazer a sua parte. Eu conheço uma quantidade grande de pessoas também que ficam arrumando culpados. Ah, eu não estudei porque não tive oportunidade. Mas muitas vezes a oportunidade a gente cria. Eu sei, não estou julgando, porque eu sei que tem pessoas que viveram uma situação difícil, tiveram um marido cruel, assim, que colocava sempre para baixo, as emoções dela já estavam todas bagunçadas, enfim, não é julgamento, mas isso acontece. Busque feedback constantemente. Converse com as pessoas para saber se você está no caminho certo. Não precisa falar, eu tô errando. Não. Olha, o que você acha de tal coisa? Eu fiz isso. Você acha que tem sentido? E preste atenção, porque infelizmente existem pessoas invejosas. Tomem cuidado para quem que você pede feedback, para você melhorar a cada dia, mas comece a sondar os lugares. Durante muito tempo eu percebi que eu era muito inocente, eu não percebia a maldade nas pessoas. Então, muitas vezes eu ouvia feedback que não era legal. Eu tive, por exemplo, chefes que tinham uma visão totalmente distorcida por exemplo, do posicionamento de aluno. Passava a mão na cabeça do aluno. E eu não podia ouvir esse feedback, porque aquele feedback era pensando que o aluno era cliente, então eu tinha que, mais ou menos assim, né? Colocar o tapete vermelho para passar, mesmo estando errado. Não! Quando eu tenho um trabalho ético, quando eu sou ética, eu mostro onde está o equívoco. Adolescente, você tem uma visão pequena, está se formando, as conexões estão sendo formadas, ele não está pronto, não é um adulto. Se adulto, já não, tem muitos adultos que não estão prontos, imagine um adolescente, ele comandar. Eu já vi situações horríveis de, por exemplo, diretores de escola acharem que é correto alunos fazendo coisas horríveis. Por quê? Porque tá pagando. Então, isso é muito complicado. Não estou falando nesse sentido, tá? Eu tô falando assim, ouçam feedback de uma pessoa ética, não de qualquer um. Engaje-se em aprendizado constante, aprender o tempo todo. Eu não paro um minuto de estudar. Eu gosto, eu leio livro, eu assisto vídeo, eu faço anotação, escrevo muito aquilo que eu aprendo, sabe? Porque nós estamos aprendendo o tempo todo. Eu, por exemplo, sou ligada em três áreas, né? Primeiro, comunicação, educação e saúde, por ser terapeuta. E eu busco informações sobre tudo, porque é essencial nós entendermos o ser humano de uma maneira completa, ver o que se fala de pesquisa, analisar também as tendências. Eu, como jornalista, eu sou muito crítica. Então, tudo assim, mas até que ponto que isso é verdade? Por exemplo, a tecnologia em sala de aula.
Eu acho maravilhoso, claro. Eu que vivi na época que tinha que ir até a biblioteca pesquisar, é claro que eu gosto. Mas a gente tem que filtrar em relação ao excesso. Tem aluno que não quer escrever, e a gente sabe que tem estudos que comprovam que o escrever ativa conexões magníficas no nosso cérebro. Então, é importante a escrita, sim, não pode abandonar. Eu tive uma professora do mestrado que ela falava assim: nunca podemos jogar a criança com a água do banho. Então, a gente tem que considerar. A tecnologia tá aí, tá para nos ajudar, tá ótimo, mas eu não posso abandonar a escrita. Tive relacionamentos significativos. Isso é magnífico. Ande com pessoas que agregam. Quantas vezes eu percebi que eu estava com pessoas no passado que não me agregavam nada. Então eu entendi assim: eu amo todas, respeito todas, não julgo, sabe? Tento compreender, principalmente por ser terapeuta. Então não dá pra julgar, não sei a história de vida daquela pessoa, então eu não julgo mais. Eu faço um exercício constante pra isso. Mas quem anda comigo são poucas pessoas. Teve época que eu me revoltei porque eu achava tão bonito ter amigo de infância e eu não tinha nenhum amigo de infância. Todos foram passageiros, as pessoas, muitas pessoas são passageiras na minha vida. Hoje eu entendo de uma outra maneira. Elas passam, me ensinam o que há necessidade de eu aprender e elas se vão. Seja um aprendizado positivo ou negativo, todos ensinam. Então, e tá tudo bem. Agora, a pessoa que eu me abro, que sabe do que está acontecendo na minha vida, principalmente nessa parte espiritual, na conexão do que o Espírito Santo tem feito na minha vida, é fantástico e não tem preço. São poucas que sabem, pouquíssimas. Por quê? Porque eu não posso me abrir com qualquer um e eu não posso andar com qualquer pessoa. Isso influencia. Você acaba se tornando muito parecido com as 5 pessoas que você mais convive. Então pense, quem são essas 5 pessoas que você tem convivido? São pessoas que te agregam, que te colocam pra cima e te falam verdade também, tá? Porque as pessoas que estão comigo, muitas vezes me dão um chacoalhão assim de boa, mas não. E eu falo, poxa, faz muito sentido isso. E eu mesma coisa, porque o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade, não é aquele que fala, você tá linda, maravilhosa, e de repente você tá horrorosa. Então, assim, isso é importante, sabe? Estar com pessoas saudáveis, mas que te corrigem também, que te dão um toque no que você precisa melhorar. Então, pense sobre isso. Quem são as 5 pessoas que convivem com você? Próximo. Assuma responsabilidade e tenha iniciativa. Sério? Mas tem pessoas que não assumem a responsabilidade? Sim. Eu conheço muitas que falam uma coisa, minutos depois dizem que não falaram nada, busca culpados. Ai, sabe, eu não consegui isso porque o fulano fez tal coisa. Será que foi o fulano? Qual que é a minha responsabilidade? Até mesmo é importante nós termos responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos. Eu conheço, vou dar um exemplo, de pessoa que fez uma péssima escolha em seu casamento e tenta responsabilizar outras por conta disso. Então, acaba querendo viver a vida do outro sem olhar da sua responsabilidade. Então, por exemplo, se casou, divorciou, vida que segue, vai ter que viver de acordo com o que há possibilidade, mas não pode, por exemplo, ir na casa de algum parente e achar que a outra pessoa é como se fosse a companheira de vida dela. Não dá. Assuma. Divorciou, não deu certo um outro relacionamento e viva a sua vida. Siga o seu caminho, não interfira na vida do outro. Deixa o outro viver também. Então, isso é muito importante. Assumir a sua responsabilidade pelas suas escolhas. Eu escolhi isso, minha vida é assim. Errei, acertei, faço um balanço. Não é se culpar. Sabe, não é se torturar, porque eu errei, eu não enxerguei, eu tava cega. Não, eu errei, mas agora, a partir de agora, eu tenho a visão como um todo e vou seguir a minha vida da melhor maneira possível. E parar de buscar culpados e fazer as coisas.
Porque eu vejo muitas pessoas terem inveja das outras, mas elas não têm iniciativa. Eu percebo, até um dia conversando com uma colega que tem canal no YouTube, e nós estávamos falando dessa questão de inscrever-se no canal, dar like. Daí ela falou assim, você sabe que as pessoas que mais me apoiam são as pessoas, muitas que eu não conheço, porque as pessoas próximas a mim não se inscrevem, não falam nada, parece até que elas têm inveja. Então, assim, tenha você iniciativa. E o que custa, se a gente for pensar, colocar um e-mail, dar um like, compartilhar o vídeo se o conteúdo é legal? Gente, se cada um fizesse isso com coisas boas, como seria bom o nosso mundo? Porque eu vejo youtubers, né, pessoas que têm canal com um número grande de inscritos e elas falam coisas absurdas, absurdas, sabe assim, falam mal do outro, sabe, ensinam coisas horríveis, sabe, mudam um tema polêmico, causa um problema imenso, julga os outros e estão lá. Dani, mas isso não é inveja? Não é. É verdade, é algo que a gente tem que enxergar. Eu desejo sucesso para todos, mas tem conteúdo que é muito porcaria. Sabe assim, coisas que eu vejo por conta de eu ser jornalista, eu gosto de entender melhor. Ai, por que tá acontecendo isso? Por que virou polêmica? Então eu assisto algumas coisas para entender o que leva o ser humano a fazer algumas coisas. Mas tem conteúdo que eu falo, gente, o que acontece com esse povo? Sabe, gostar disso, sabe, ensinando coisas ruins pra pessoa se afundar. E tá lá, dando like, achando lindo, ai, que graça. Então a gente precisa pedir discernimento para Deus nos mostrar o que é o correto e o que é errado. E curtir coisas boas, né, para ser um ser humano melhor. Enfim, protagonista da sua vida. Então agora vamos tomar o nosso chá. Beijos, até o próximo vídeo.